O investigador de polícia anotava cuidadosamente todos os depoimentos dos funcionários da Agência de Desenvolvimento S.A. Ele coletou o depoimento de vários colaboradores para investigar a autoria, o modo e o tempo de quando os dados sensíveis foram roubados e enviados à maior concorrente da agência, a Corporação Umbrella. Até aquele momento o que se sabia era que o funcionário, o engenheiro de produtos Enzo Cabral, havia enviado uma série de informações privilegiadas que ele tinha acesso à Corporação Umbrella. O Enzo nega veementemente ter feito tal atrocidade. De volta ao escritório da polícia, o investigador analisou minuciosamente cada discurso. Isso acontecia enquanto ele estava redigindo o resumo dos depoimentos para apresentá-lo ao delegado. Acompanhe o investigador na redação do resumo dos depoimentos. E tente identificar como os dados foram vazados. A primeira a depor foi a analista de redes, Valentina Vespúcio, que afirmou categoricamente que todas as medidas de segurança foram tomadas. E também que não houve nenhum sinal de quebra dos sistemas de segurança. Ela disse que a empresa usa os melhores sistemas de criptografia e os melhores firewalls. Todas as senhas são de altíssima complexidade, pessoais e intransferíveis. Ou seja, inquebráveis. A agência se preocupa com a segurança e investiu pesado no ano anterior para a aquisição das melhores soluções tecnológicas do mercado. A única coisa fora do comum, no entanto, que ela se lembra do período do vazamento dos dados, foi que ela recebeu uma ligação de seu amigo pessoal Miguel Erickson, da recepção. Ele pediu uma ajuda para liberar um usuário bloqueado, o suspeito Enzo Cabral, que estava de férias em Natal. Este inclusive era o motivo do bloqueio da conta. O Enzo precisaria concluir um trabalho para o seu chefe, pois um documento importante de um parceiro comercial só havia chegado a ele durante as férias. Segundo a Valentina, o Miguel repassou o telefonema e ela pôde conversar pessoalmente com o Enzo. Eles nunca tinham se conhecido na agência, mas ele foi muito educado e amistoso durante a ligação. Ele realmente precisava de ajuda, pois havia perdido a mochila com o laptop e celular num passeio de barco. Compadecida da história, Valentina o ajudou, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Ela não viu nada de errado em ajudá-lo, inclusive ela o orientou com a forma correta de acessar a VPN. E repassou todas as informações importantes para ele, no novo número de celular, já que o número registrado no sistema havia sido perdido na queda da mochila. O próximo a depor foi o recepcionista Miguel, que confirmou que recebeu essa ligação do Enzo Cabral. Miguel, de início, achou estranho o fato de o Enzo estar muito amistoso e prestativo. No dia a dia ele não é assim. Ele nem dava o bom dia. Mas, depois ele pensou, Kim, de férias, precisando de ajuda, não se transformaria numa pessoa prestativa? O engenheiro só precisava terminar um relatório que havia prometido ao chefe. Caso contrário ele seria imensamente prejudicado. O colega só estava passando por dias ruins. Já havia perdido o celular e o laptop em viagem. E recentemente haviam batido no seu carro novo aqui na agência. Alguém deveria ajudá-lo, por isso ele ligou diretamente para a amiga Valentina. Mas, antes disso, Miguel verificou os dados básicos para saber se era o Enzo mesmo. E era, pois ele se identificou com nome completo, setor e matrícula. O terceiro a depor foi o próprio Enzo Cabral. Ele de novo negou ter vazado qualquer documento para a concorrência. Ele estava muito impaciente, rude e seco durante todo o depoimento. Perguntei a ele por que havia solicitado a troca da senha durante as férias. Ele disse que não havia solicitado nada disso. Disse também que nunca havia compartilhado a senha com nenhum colega. Disse que achou estranho que a senha não funcionou ao voltar de férias. E agora estava sendo importunado com mais este problema. Provavelmente algum hacker invadiu o sistema com a conta dele. Também perguntei se alguém de fora da empresa tinha conhecimento sobre a sua viagem a Natal. Enzo disse que não. Exceto por um atendente da agência de viagem da CBC. Que o telefonou em seu número particular e o confundiu com o Enzo Colombo do marketing. Pois o RH havia se equivocado e comprado uma passagem de Curitiba em nome do Enzo Cabral ao invés do Enzo Colombo. Mas, tudo foi resolvido quando ele informou o próprio nome completo, a matrícula e o setor à agência de viagem. Que logo percebeu o equívoco do RH, pois os dados repassados eram diferentes dos que estavam registrados. A ligação ficou tão agradável que o Enzo comentou que não iria para Curitiba. Mas sim para Natal curtir as férias, pois ele gosta mesmo é de calor, prefere fazer passeios de barcos do que passar frio no sul. Helena Nunes de Balboa do RH também depois.
Ela negou a compra de qualquer passagem ou evento em Curitiba, para nenhum dos Enzos, nem sequer parceria com a CBC, a agência de desenvolvimento tinha. Ela acredita que o Enzo, na verdade, tenha recebido alguma espécie de trote ou engano. Então, já sem ter ideia de quem investigar e do que perguntar, voltei a interrogar o Enzo e perguntei se ele havia ficado muito chateado porque bateram no carro novo dele dentro da empresa, ou se estaria triste por ter perdido um celular e um laptop em Natal. Afinal, um injustiçado pode se sentir no direito de prejudicar a própria empresa. Enzo negou e disse que na verdade havia arranhado o carro na garagem de casa e que não teve nenhum incidente com a perda de celular. Até me mostrou um celular que não era recém-adquirido. Eu pude notar que apesar do jeito rude, ele se mostrou como um funcionário satisfeito com a instituição. Então, pedi para que o Miguel recontasse a história do carro novo arranhado de Enzo, e Miguel disse que um jovem muito educado apareceu com a foto do carro arranhado de Enzo, com o número da placa, pedindo o contato do proprietário do veículo, telefone e setor da empresa. Ele disse que ajudou o jovem porque parecia ser uma pessoa honesta que queria ressarcir o prejuízo do proprietário. Além disso, o jovem era tão agradável que o papo rendeu. Eles até fizeram piada com o fato de Enzo ser um nome muito comum e que na empresa havia outros como o Colombo do marketing. Neste momento, o investigador descobriu como o hacker invadiu o sistema e enviou os dados para a Umbrella. E você, conseguiu descobrir como o hacker fez para invadir o sistema e roubar os dados? Consegue identificar quais foram os pontos de falha que aconteceram e o que poderia ter evitado o roubo dos dados? Eu posso te explicar como ele conseguiu roubar os dados, mas antes eu tenho que te explicar o que é engenharia social. Engenharia social é uma técnica utilizada por indivíduos mal intencionados para obter informações confidenciais ou acesso a sistemas, redes ou dispositivos eletrônicos, utilizando principalmente a persuasão e a manipulação psicológica. Os exemplos mais comuns de engenharia social incluem phishing. A técnica de phishing envolve a criação de e-mails ou sites falsos que parecem autênticos, para induzir as pessoas a fornecer informações confidenciais, como senhas ou informações bancárias. Pretexting. Nesta técnica, os atacantes criam uma história falsa ou um pretexto para obter informações pessoais ou acesso a sistemas e redes. Por exemplo, um atacante pode se passar por um funcionário de uma empresa para obter informações confidenciais de um indivíduo. Engenharia social telefônica. Os atacantes podem usar técnicas de engenharia social por telefone para obter informações pessoais ou acesso a sistemas. Eles podem se fazer passar por funcionários de suporte técnico ou de serviços financeiros para enganar as pessoas e obter informações confidenciais. Engenharia social física. Esta técnica envolve o acesso físico a sistemas ou dispositivos eletrônicos. Um atacante pode usar a manipulação psicológica para obter acesso não autorizado a um prédio ou a um computador. Os atacantes da engenharia social têm uma habilidade muito boa em lidar com as pessoas. Eles são charmosos, educados e agradam facilmente, ou seja, eles têm os traços sociais necessários para estabelecer a afinidade e confiança. Foi assim que o atacante conseguiu acessar todas as informações que ele queria da agência. Primeiro, ele se passou por alguém que arranhou o carro de um funcionário. Na verdade, ele só tirou uma foto de algum carro que estava no estacionamento da empresa que tinha algum arranhão. Quem se negaria a passar o telefone e o nome completo de alguém? E na conversa ele já descobriu o setor e o cargo do funcionário. Depois, já de posse destas informações, o atacante se passou por um atendente de agência de viagens. Na conversa com o Enzo, ele descobriu a matrícula, ou login, e ainda quando a vítima sairia de férias e para onde iria. O atacante espera o período de férias para fazer o seu ataque. Com todas as informações que ele já tinha em mãos, mais as suas habilidades e a história comovente de como suas férias estavam indo de mal a pior, foi fácil convencer aos colegas a ajudá-lo, mesmo que fosse necessário fazer pequenas concessões dos normativos. Assim, no fim de tudo, a analista de redes havia não só alterado a senha do Enzo Cabral, como também deu toda a orientação para ele de como acessar os sistemas. O atacante ainda teve bastante tempo para acessar as informações que precisava, pois o verdadeiro Enzo estava de férias. E aí, você tinha conseguido captar o modus operandi do atacante? E agora que você entendeu a dinâmica do ataque, o que acha que poderia ser feito para evitar o vazamento de dados? Essa história, preparada pela equipe da GTI da Desembaía, foi inspirada em histórias reais de um hacker famoso chamado Kevin Mitnick, descritas no seu livro A Arte de Enganar. E a principal lição que podemos tirar dessa história é que não adianta investir rios de dinheiro em soluções tecnológicas, se as pessoas não tomarem uma postura ativa de atenção e respeitarem os normativos de segurança. O nosso atacante da história do dia não precisou de nenhuma expertise em tecnologia para fazer a invasão.